Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 173, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 23. Hoje a gente finaliza esse capítulo, que fala sobre estranha moral. Determinadas frases de Jesus, frases bíblicas, será que é aquilo mesmo que quer dizer? Por exemplo, Jesus falando, não vim trazer a paz, mas a espada. Peraí, então Jesus veio para a guerra, veio para trazer o quê? Briga, conflito? Que negócio é esse, né? Então a gente vai entender tudo isso no estudo de hoje, tá ok? Hoje estudaremos os itens 16 ao 18, que continua sendo o mesmo título. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Tá certo? Muito bem. A nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo, um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora. Além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, hoje do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca lá. Hoje tem palavras, ó, emaranhado, cipoal, tépido, viandante, nossa, quanta, olvidar, expungir, né? Então a gente coloca do lado da palavrinha o significado em vermelho, né? Fica bem fácil para você estudar, tá certo? Tem o Tira Dúvidas e ainda se tiver dúvida, manda o WhatsApp para cá. Sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda a tua mensagem, a gente sempre vai responder, tá certo? Pode tirar dúvida, pode falar de espiritismo, pode falar de terapia, pode falar de rádio espiritismo, pode falar apenas para conversar, desabafar, para falar um oi, fique à vontade. Todas as mensagens são respondidas. Se você preferir o e-mail, aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode também mandar o e-mail, a gente sempre responde o e-mail, tá ok? Mas a preferência é sempre o WhatsApp. O WhatsApp é mais rápido, é mais fácil de eu responder. O e-mail demora um pouquinho mais ainda, tá? O WhatsApp é o caminho ideal. E tem muitas pessoas que gostam de nos acompanhar pelo Instagram. Então, o meu Instagram, aqui ó, Sérgio W. Soares. Entra lá, procura lá, pode botar em seguir, pode mandar mensagem por ali também. Você vai acompanhando todas as publicações que a gente vai fazendo não só de Evangelho no Lar, mas outras também, né? Outros tipos de publicações, reflexões, pensamentos, ideias. Tá certo? Bom, ainda continuando aqui a falar um pouco desses trabalhos que a gente faz, o nosso Evangelho no Lar, ele está no Facebook. E aí onde é que você vai encontrar ele no Facebook? Aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Tudo junto. Você pode colocar ali e aí você vai poder então acompanhar. Clique em curtir, em compartilhar. Vamos levar adiante a ideia, né, do Evangelho no Lar. Igual a Cris Nunes, que toda segunda-feira ela coloca lá, ela bota lá, Sérgio, ó, nosso Evangelho, estou divulgando, estou compartilhando, né? Toda segunda-feira, no caso da Cris Nunes, né? Então você também pode fazer isso aí, clicar em curtir, compartilhar, tá certo? E a gente informa também que esse estudo é transmitido pela Rádio Espiritismo. Aqui ó, radioespiritismo.com.br. Você pode entrar lá, tá? Entra no aplicativo, vai no teu celular, a gente recomenda, vai no celular e coloca Rádio Espiritismo, tudo junto. Vai ter o aplicativo, tem novas atualizações, aí você baixa o aplicativo para você escutar a rádio 24 horas por dia aí no teu celular, de dia, tarde, à noite, tá? E clicando em grade de programação você acompanha aí todos os dias e os horários, não só do Evangelho no Lar, como de outros estudos também. Bom, vamos então dar início ao Evangelho no Lar de hoje com
a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento e à nossa reforma íntima. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, para que consigamos então ter neste Evangelho no Lar, entre encarnados e desencarnados que aqui se encontram, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade da prática dos bons valores ensinados pelo Mestre Jesus e principalmente a oportunidade de progresso, de evolução e de desenvolvimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo já estão limpando, preparando e harmonizando este local, este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita luz, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, né? Vamos para a leitura da página de preparo. Livro Pão Nosso. O autor é o Espírito Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. E aí, a gente lembra, né? A nossa página de preparo não é leitura aleatória. É uma página de preparo mesmo. Sempre tem a ver com o estudo do dia. Tá certo? Então, hoje é o capítulo 95, cujo título é O Amigo Oculto. Ele começa, então, com uma citação de Lucas 24:16, e estava assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Então vamos entender que passagem é essa. Aí o Emmanuel explica, né? Os discípulos, a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade próxima de Jerusalém, onde Jesus apareceu perante assim na frente de 2 discípulos deles depois da ressurreição. Jesus morreu, foi crucificado, e nessa cidade de Emaús, Jesus apareceu ali para 2 de seus discípulos, ok? Então, os discípulos estavam indo para lá, estavam comentando, né, amargurados, sobre os acontecimentos terríveis do Calvário. Então, só para situar você aí dentro dessa época, Jesus tinha sido crucificado, e aí estavam os discípulos caminhando para lá e falam, né, poxa vida, olha só, né, que final horrível, que coisa triste, coisa difícil, né, e tal. Estava ali conversando sobre isso, sobre esses acontecimentos. Bom, permaneciam sob a tormenta da angústia. Então eles ainda estavam muito angustiados, né, com relação a isso. A dúvida penetrava-lhes a alma. Eles estavam assim, poxa, levando-os ao abatimento, à negação. Então eles estavam, não é possível, não, agora, ó, foi, né, como é que fica, o que vai acontecer? Repara, né, como é que estava então o astral ali dos discípulos. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de um mísero peregrino, viajante. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Eles estavam andando ali, chateado, triste, desanimado, cheio de dúvida. Acho que é melhor ir embora aqui, tocar minha vida, né? Vai fazer o quê? E apareceu esse desconhecido. Não se identificou. E falava sobre as verdades de Jesus. Ok? Ambos os companheiros que se haviam emaranhado, né, se confundido, aí se complicado no cipoal, na dificuldade de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Então eles estavam ali tristes, estavam chateados, não estavam nada bem, mas ouvindo desse homem que apareceu do nada, desconhecido e falando coisas boas,
eles se sentiram bem, se sentiram melhor. Somente ao termo da viagem, termo aqui quer dizer fim, ao fim da viagem, deixa eu colocar aqui, somente ao fim da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido, no morno ambiente da hospedaria, né, quentinha, né, perceberam que o desconhecido era o mestre, era Jesus. Só depois do popular, a ficha só caiu depois. Naquela hora ali que conversaram, nem notaram que era Jesus que estava ali, em sua forma espiritual, na condição de espírito, ok? Então, eles continuam falando. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários para a eterna iluminação espiritual. Então, o que acontece? A gente aqui estuda, aprende, conhece, e a gente vive momentos de crise, vive momentos de dificuldade em relacionamentos, em trabalho, na saúde, vive uma série, né? Às vezes no país, às vezes no mundo, né? Passando por um monte de dificuldades. Mas poucos conseguem perceber que aquela dificuldade ela é importante no nosso processo de iluminação espiritual, no nosso processo de evolução, de progresso e de desenvolvimento. A gente comenta aqui várias vezes, né? Tudo aquilo, ou quase tudo aquilo, que é importante para a minha evolução como espírito, em boa parte das vezes, o eu encarnado aqui não gosta nem um pouco, porque incomoda. Se eu preciso aprender a trabalhar o perdão, eu vou precisar conviver aqui com pessoas que sejam desonestas comigo, que acabem me traindo, que acabem me complicando, para eu então aprender a perdoar verdadeiramente. Perdoar quem nunca fez nada para você é muito fácil, né? Não é perdão, na verdade, né? Então, às vezes precisa vivenciar isso. Pessoa que quer ter paciência, ela vai precisar viver situações que provoquem o mau humor, que deixe ela irritada. Eu quero praticar, desenvolver a minha fé. Eu vou precisar viver situações que provoquem em mim o sentimento da dúvida, das incertezas, né? Então, até que ponto, às vezes, a gente vive momentos de dificuldades, de incertezas e tudo mais, para quê? Para a gente aprender a trabalhar o exercício da nossa fé. E aí eu até, já que estamos falando em fé, cuidado, fé cega e fé raciocinada. A fé cega é aquela que eu faço, não. A fé raciocinada é que eu presto atenção. Tenho tanta fé que eu vou fazer a minha parte. Que eu vou arregaçar as mangas e vamos à luta, vamos em frente, que a gente vai conseguir, né? Ok? Então, voltando ali, né? Sacrifícios necessários para a eterna iluminação espiritual. Ele continua falando, não entendem esses aprendizes, né? Nessa estrada simbólica de Emaús, que vale para os nossos dias atuais, vale até hoje isso, né? Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Essa oportunidade volta e meia aparece. Às vezes você está conversando com um, está conversando com outro, e surge ali, né? Às vezes você está olhando ali um WhatsApp, está olhando ali uma mensagem, chega uma mensagem, caramba, vou tomar isso aqui como inspiração e vamos em frente, né? Tem a forma de um viajante, de um viandante. Viandante é o quê? A pessoa que viaja ou que caminha, geralmente a pé. Um viandante incompreendido. Às vezes um companheiro inesperado, às vezes é um velho generoso ou uma criança tímida. Pode ser toda e qualquer pessoa.
que às vezes está junto de você, está próximo de você, ou alguma situação que você veja, que você observe, né? Todo lugar tem essa possibilidade, tem essa condição. Ele coloca, sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Sempre temos. Agora, é a gente abrir os nossos olhos para enxergar essas pessoas. Elas estão ali o tempo todo. Só que boa parte da população fecha seus olhos e acaba não enxergando. Mas que tem, tem. Vamos então abrir os nossos olhos para enxergar, para observar isso, né? Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la, esquecê-la. Quem já estudou, já aprendeu, já entende. Olha o nosso Evangelho no Lar. 173. Já estamos há 173 semanas estudando sobre isso. Peraí. Alguma coisa tem que ter entrado. Fora aqueles que já estão fazendo isso na segunda temporada, vamos dizer assim, né? Que já estudou os 225 que a gente já publicou antes e está agora de novo. Então repara, quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la, poderá esquecer. Aquela história de Sérgio, eu não sabia. Peraí, como não sabia? Claro que você sabe. Mas são as provas que acontecem no nosso dia a dia, para a gente ir se fortalecendo, certo? Muitas vezes partirá mundo afora, demorando... Peraí, esse mundo afora aqui é junto, não é separado. Mundo afora. Demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados. Transviados quer dizer perdidos, desnorteados. E não os desampara enquanto não os contempla, não os observa seguros e livres na hospedaria da confiança. Então, ele usou essa passagem de Emaús como um exemplo, né? Os discípulos desanimados. Nós vivemos situações que ficamos desanimados. Os discípulos perdidos, perdendo um pouquinho a sua fé ou a sua esperança, e aí apareceu um desconhecido que conversou com ele. Às vezes, quando eu falo assim, gente, vamos clicar no curtir, vamos clicar no compartilhar, vamos clicar no seguir. Às vezes, você fazendo isso, você está sendo esse desconhecido que está levando luz para várias pessoas, para muitas pessoas. Pode ter certeza, em algum momento vai levar essa luz, né? E aí, depois você percebe que aquilo, na verdade, que era Jesus, esse desconhecido. Aqui nessa nossa parábola, nessa nossa comparação, nessa nossa metáfora, né? Você está sendo um instrumento do bem, um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus, um instrumento do que você quiser, levando uma palavra de conforto para o teu próximo. Não é isso? E aí, só depois é que a pessoa percebe. É natural. E às vezes é até bom, para eu não ficar muito vaidoso, muito orgulhoso, não ficar muito metido a besta, vamos falar assim no popular, né? Às vezes é até bom, ok? E a gente ali devagarzinho vai cumprindo a nossa missão, vamos fazendo a nossa parte, tá ok? Então, entrando no capítulo 23, estranha moral, itens 16 ao 18. Aí ele fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então Jesus estava afim mesmo, era de briga? Será que é isso? Então vamos entender. No item 16, é a continuação, né? As duas últimas semanas a gente está só falando sobre isso. Então, hoje completa, né, esse tema. Então no item 16, quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Então vamos lá. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente.
ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. A gente tem pessoas, vamos falar assim, independente das bandeiras políticas, de direita, de esquerda, de centro, sei lá. Aí a gente tem um grupo de pessoas que está agindo com corrupção, está desviando dinheiro público, aquela coisa toda. Aí já formou ali aquela patota ali, aquela turma ali enorme. Vem alguém que quer bater... Não vai ter isso não. Ó, a partir de agora não vai ter mais essa corrupção roubalheira não. Vocês acham que vai todo mundo falar... Ah, então tá, hein, tá, então agora não vai ter mais roubalheira não. Vocês acham que a pessoa vai fazer assim? É claro que não. Ela vai reagir, ela vai brigar, ela vai tentar expulsar aquele cara, vai fazer de tudo. Porque vai estar incomodando. Então, Jesus, quando ele chega com uma proposta diferente daquilo tudo que o Império Romano pregava, a falta daqueles valores morais, e Jesus vem trazendo a parte moral, sendo o primeiro a dar o bom exemplo, vocês acham que vai todo mundo, ah, sim, vai? É claro que não. Eles vão querer continuar no bem bom lá, que eles estão acostumados. Isso vale para todos os tempos e para todas as épocas, ok? Vai ter a turma que não vai ter compreendido ou que não vai querer compreender mesmo. Não quero saber não, eu quero me dar bem, eu quero Ok? Então ele continua falando. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão. Desembainhar, né? Atacarão, desembainharão a espada um contra o outro. Então é tirar, a espada fica ali naquela bainha, né? Tá ali, ele tira a espada. Ele vai tirar a espada um contra o outro. E a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. É muito comum isso acabar acontecendo. Em momentos de disputas, em momentos de crises, a parte política, a divisão reinando no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Seja crença ideológica, seja crença religiosa, seja crença política, seja crença de ideologia de gênero, de sexo, de vários valores. Vem divisões. Eu vou ler aqui de novo. Os irmãos separados pelas suas... Porque até que ponto isso tem muito a ver com os tempos atuais, né? Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças, ok? Atacarão um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Que coisa, né? O que falar sobre isso mais, hein? Vamos continuar. Vim lançar fogo à terra para expungi-la, eliminá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. Então, às vezes você tem um matagal ali cheio de erva daninha, cheio de erva ruim, ele taca fogo aí para destruir aquilo tudo. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração, a purificação, seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Então, vai ter o conflito, vai ter o combate. Todos os dois lados, as duas frentes de combate, vão estar falando a mesma coisa. É em nome de Deus, é em nome da justiça, é em nome, né? Ou vocês acham que as ideologias vão falar, não, olha, você é do bem, eu sou do mal, tá? Eu sou do mal, vem pra cá. Não, é claro que não.
Eles vão dizer que são do bem. Todas as pessoas, todos que aparecem na televisão, todos, né? Você já viu alguém na televisão falar, olha só, eu sou um cara que não presto, tô a fim de destruir você, eu quero ver o circo pegar fogo. Você já viu alguém falar isso? Às vezes eu comento muito, na hora que você conhece alguém, no Facebook, no WhatsApp, né? Quantas pessoas às vezes se conhecem nas redes sociais e falam, não era nada do que eu imaginava. Eu falo, mas é claro, você acha que a pessoa vai se apresentar dizendo que não presta? É você que precisa analisar, observar. As pessoas até que fazem terapia comigo, eu até dou muito a seguinte orientação. Geralmente, não é 100% não, mas geralmente o cara que é bom, ele não precisa ficar dizendo que é bom. Aliás, é até um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não mostre a sua mão esquerda, a mão direita, o que a mão direita faz, aquela coisa. Por quê? Se aquele cara é bom, ele não precisa ver propaganda. As próprias atitudes dele já mostrarão como ele é bom. Ele não tem essa necessidade, né? Então, coloca essa situação, né? Que tem pressa para que o circo pegue fogo, né? Olha que interessante. Vamos continuar. A guerra sucederá à paz. E ele fala, né, que no final de tudo vai ser triunfante a verdade. A verdade vai triunfar sempre. Porque se nós estamos no caminho do progresso, da evolução, do desenvolvimento, da reforma íntima, tem que prevalecer a verdade, é lógico, né? Ok? A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo. Quantos fanatismos existem por aí de todos os tipos de ideologia, né? À luz da fé esclarecida. Então ele coloca, então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, e porá termo, vai botar o fim, a luta fratricida. O que é fratricida? É a luta que mata, que corrompe, que desune os filhos do mesmo Deus. Então, Jesus ali falou, né, que iria chegar um momento que o Consolador, o Espírito de verdade, iria restabelecer tudo isso, nos trazer novas verdades, novas ideias, novas reflexões. Mas precisamos nos preparar para isso. Da mesma maneira que se um aluno quer fazer uma prova de vestibular, uma prova do Enem, seja lá qual for, né, ele vai precisar passar pela primeira série, pela segunda série, pela terceira série, até ele chegar no ponto que ele tenha condição. Ou você já viu alguém no jardim da infância fazer uma prova para o Enem ou para o vestibular? Eu acho que não, né? Ele precisa passar por todas as etapas, ficar pronto, ficar amadurecido para isso então. Então nós ainda estamos nesse amadurecimento. Alguns já perceberam, alguns já amadureceram, outros ainda não. Outros amadureceram um pouquinho, mas se desviaram. Chegaram pensando, não, eu sou do bem, eu sou... E aí embarcaram, tá ok. Né? Vários estão fazendo isso. Pode ser eu, pode ser você. Agora, a gente precisa prestar atenção, analisar quais são os princípios, quais são os valores, quais são os resultados, quais são as consequências, porque a lei de causa e efeito sempre vai prevalecer. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. O mundo do lado de cá, o mundo do lado de lá. Então a gente vai começar a perceber que aqui não é uma história com princípio, meio e fim.
esta minha vida, ela não é uma história com início, meio e fim. Ela é um capítulo de uma história muito maior. Quando eu nasci, não é o início de uma história, é o início de um capítulo que já tem longas e longas e longas encarnações. Eu não me lembro se foi Ramatiz, ou Emmanuel, ou André Luiz, que falou que para a gente reencarnar e estar aqui, a gente já viveu mais ou menos 2.000 encarnações. Uma vez eu fui questionado demais por isso. Como assim? Lembre-se que agora a gente está num processo de tecnologia que está avançando, avançando. A gente cresce muito. Mas e lá nos tempos das cavernas? Quanto era aproveitado uma encarnação? Quantos anos se vivia numa encarnação? 20? 30 talvez? Hoje é diferente. E para a gente chegar até esse ponto, né, muitas encarnações. E essa não é a última encarnação. Eu não estou perfeito. Eu não estou chegando à perfeição. Eu ainda vou precisar reencarnar muito mais. Tanto eu, você, todos nós, né? Então ele coloca essa percepção. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Então vai ter pessoa, gente, vai ter gente amiga, gente inimiga. Vai ter gente que às vezes vai causar prejuízos até sem ter intenção, tem a maior boa vontade, mas está agindo errado. Vai fazer o quê? Ok. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então Jesus coloca isso. Diante do sufoco, diante do tumulto, diante da discórdia, seja qual for a ideologia da pessoa, de direita ou de esquerda, de centro, de religião, ou né, aquelas que verdadeiramente estão dispostas a trabalhar a caridade, vão trabalhar isso, se desprendendo dessas crises políticas e entre outras, e trabalhando na caridade, no amai-vos uns aos outros, no perdão, na fé, na caridade, no amor e por aí vai. E seguir o caminho reto, né? Seguir o caminho correto. Então ele colocou aqui no item 17. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. É claro que não pode. Se eu vim falar, vamos ser honestos, vamos ser corretos, vamos ser justos, vamos ser caridosos. E aí o outro cara, não, vamos sim, mas eu quero levar o meu. Eu quero ter a corrupção. Eu quero... Ué. Então não vai ser. Vai precisar o quê? Ter esse conflito, que pode demorar anos, pode demorar décadas, às vezes até séculos. Tá? Mas vai ter que ter aquele confronto, que vai incomodar muita gente, sim. Não tem jeito, né? Por isso essa espada. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, né, que é a cobiça, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho. Eles suscitam, né, lhe causam, lhe provocam entraves e perseguições. Então vai ter aquela turma ali que está a fim de guerra, está a fim de tumulto, de confusão. Ok, eu sei que vai ser necessário. Eu já falei aqui em vários estudos, se nós estamos num mundo que está em mudança de provas e expiações para a regeneração, você já viu alguém mudar fazendo as mesmas coisas de sempre? Eu nunca vi. Para ter uma mudança, terão que acontecer coisas diferentes, fatos diferentes, situações diferentes. Eu vou te dizer, e a maioria não vai agradar muito não. Por quê? Vai me tirar da minha zona de conforto. Porque se está na minha zona de conforto, para que eu vou mudar? Para que eu vou me mexer se estiver na minha zona de conforto? Então vai ter que tirar da zona de conforto. Percebe aí?
E isso é importante a gente trabalhar isso de uma maneira saudável. Tá me tirando da zona de conforto para eu colher um fruto melhor lá na frente, para um resultado muito melhor lá na frente. Talvez essa seja a grande percepção aí que muitos ainda não conseguiram enxergar. Isso aqui é saudável. Isso aqui é importante. Não é agradável. Agradável não é. Mas saudável, ele é. Uma injeção que você leva não é agradável. Mas às vezes é saudável. Vai ajudar você a ficar melhor na tua saúde. Por aí vai. Ok? Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral, as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo, o fim, né? Então ele fala, está chegando aí já no final disso tudo, né? Isso aqui a gente já está conseguindo, já estamos trabalhando, já estamos progredindo. As primeiras duraram séculos. Essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Então, quando vem essa parte da doutrina espírita, desses bons valores, pensamentos, sentimentos, emoções, vem pelo espiritismo, vem pelas palavras de Jesus, né? Existe a reencarnação, existem as vidas passadas. Aí a gente já não tem nem tanto em espiritismo. Para aqueles países como a Alemanha, transcomunicação instrumental. Através de ciência e de aparelhos você consegue se comunicar com o lado de lá, até gravando mensagens e até captando imagens. Procure sobre isso, você vai ver. Então repara, no Brasil, mais a parte de espiritismo. Na Alemanha, por exemplo, mais a parte de transcomunicação instrumental, né? Em outros países, em outros lugares, as provas científicas da reencarnação é muito trabalhado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde a gente tem as provas, o trabalho lá do Ian Stevenson, do Brian Weiss e de tantos outros. Agora a Universidade de Juiz de Fora também está trabalhando um pouquinho sobre isso. É até uma das palestras que eu dou aí pelo mundo todo, também falando provas científicas. Porque a religião ela é muito crença, né? Eu creio, eu não creio. Agora, quando vem a ciência e prova, e a ciência provou, como é que eu vou argumentar com aquilo que foi provado cientificamente, né? Então, repara, em pontos do mundo inteiro vêm essas verdades. Então, vai chegar uma hora que eu vou abrir meus olhos, eu não vou ter como discutir, né? Então isso vai representar um passo, né? Vem representando cada vez mais um passo enorme no processo de evolução, de desenvolvimento e de percepção dos fatos e das situações, né? Item 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras, às iras e às raivas, né? Que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa para as lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, lá naqueles tempos, naquelas épocas de Moisés, né? Que também foi uma luta danada. Ou você acha que Moisés também trazendo ali, né? Aqueles 10 mandamentos, todo mundo ficou dizendo amém, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não desejar a mulher do próximo ou os bens do próximo, ou seja, não ter inveja, né, com relação a isso, né? Não querer as guerras, aquela coisa, né? Respeitar pai e mãe, aquela coisa. Vocês acham que quando Moisés trouxe aquilo, ficou todo mundo, sim, vamos... É claro que não. Tem a turma lá da resistência, tá muito bom para eles do jeito que estava, não vão querer mudar. Então vai ter conflito, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter aquilo tudo, para que finalmente a verdade possa prevalecer. Ok? Então ele fala, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio, né, de um objetivo premeditado de sua parte,
de semear a desordem e a confusão. É claro que Jesus, Moisés, não queria semear desordem e confusão, mas ele sabia que haveria a necessidade de ter uma reação, ou de ter uma firmeza. Eu vou ter que ser firme nesses propósitos, nesses princípios e nesses objetivos. Ok? O mal viria dos homens e não dele, de Jesus, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, né, saudável, atacando os maus humores do doente. Então vamos botar aqui, saudável. Então a pessoa comeu um alimento que está estragado, ela vai vomitar. Alguém aqui gosta de vomitar? Eu suponho que não. É desconfortável, é incômodo, né? Mas às vezes aquele vômito, porque ele comeu uma comida que estava estragada, é saudável para ele, embora seja desconfortável. Então são muitas as situações que a gente vive aí no nosso dia a dia e a gente precisa perceber isso melhor, precisa observar isso melhor, ok? E entender que nós estamos no meio de um grande processo, de uma grande transformação. E esse processo de transformação vai gerar conflitos, vai gerar talvez até guerras. E aí a guerra é por causa de Jesus? É por causa do Espiritismo? Não, é por causa dos homens, por causa das pessoas. Se as pessoas realmente conseguissem trabalhar o seu raciocínio, às vezes eu vejo parentes aí brigando, discutindo com a ideologia política e tudo mais. Espera aí. Então eu não estou ainda sabendo, né, o que? Me comportar de uma maneira, olha, eu concordo com você nisso, mas naquilo eu não concordo, mas nem por isso eu vou virar teu inimigo. Repara, Jesus ensina a amar os vossos inimigos. E às vezes, por pessoas não concordarem contigo, o cara cria ódio, até mesmo com parentes, ou com pessoas queridas. Será que tem alguma coisa errada? Então vale essa reflexão. Veio trazer essa espada, mas a gente precisa trabalhar também essa nossa reforma íntima, esse nosso bom comportamento e seguirmos firmes em nossos propósitos, que sejam de amor, de perdão, de fé, de caridade, de ajuda, de auxílio e por aí vai. E entender que às vezes o tempo do outro compreender e assimilar determinadas verdades não vai ser necessariamente igual ao teu, às vezes vai demorar um pouco mais, tudo bem, né? Ok? Prece para amigos, inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu começo a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes das pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, toda luz, todo auxílio, amparo, esclarecimento e fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. É a hora da fluidificação da água. Você pegou aí a sua jarra, seu copo. Caso não tenha pego, pode pausar aí, tá? Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você olha lá no YouTube e tem o estudo completo. Vamos pegar a água, vamos colocar as mãos sobre essa água, sobre esse copo, essa jarra ou vasilhame e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber tudo aquilo que for de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de importante para nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Você aí pode ir pausando, né? Nessas etapas, você vai pausando. Não precisa fazer corrido aqui igual eu estou fazendo, né? Saúde! Chegamos agora na hora da prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento.
Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram harmonizando este local, trabalhando neste local, purificando, e que nós possamos fazer a nossa parte durante a semana para que este local fique tão limpo e harmonizado como se encontra agora. Que possamos praticar os bons valores ensinados por Deus, sendo verdadeiros instrumentos na ajuda e no auxílio ao próximo, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, estamos finalizando aí o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!